saudar os demais companheiros do Diretório Metropolitano, em especial as mulheres, e por falar em mulheres, está se filiando uma grande companheira, foi professora de escola bíblica dominical, ela é pós-graduada em Serviço social. Pode ficar de pé, Cândida Maria Ferreira, pode ficar, nova companheira nossa, vai nos ajudar na formação política, um quadro que vem muito agregado ao partido. Tinha outros que viriam, como o Igor Tan, que trata da questão cristã. Tinha outros companheiros que inclusive foram hoje, ontem, lá para a fundação para tocar as questões, para conhecer o que é o partido, mas o que eu queria falar hoje são dois pontos. O primeiro ponto foi sobre a reforma política. Na reforma política houve uma comissão especial da reforma política que está havendo na Câmara dos Deputados e teve uma audiência pública na segunda. Para não dizer que o PDT não estava lá, simplesmente teve um companheiro que está esquecido lá em Nova Iguaçu, que é o Nilton Santana, a Cris Bezerra, que está entrando no partido, e eu. Não veio um parlamentar do PDT para pelo menos dizer alguma coisa sobre a reforma política. Nem mesmo o Afonso Mota, que é o membro titular do PDT. Dentre os assuntos colocados, um consenso foi claro. Não ao distritão, porque o distritão, além de desqualificar a representação, vai simplesmente fulanizar o processo eleitoral e tira o caráter ideológico dos partidos. A pessoa, quando for eleita, ela vai dizer: eu fui eleito pelos meus votos e não pelo partido que ela entrou. Ou seja, em qualquer processo eleitoral, fala: não, eu fiz, eu aconteci, e aí eles vão aproveitar esse processo para patrolar em recursos. O consenso foi voto distrital misto, porque tem que ter a representação tanto da localidade, das lideranças locais, como também do voto de opinião, e também contra o abuso do financiamento privado de campanha. Tem que haver limitações ao extremo, né? E fala sobre o caráter polêmico do financiamento público, até por conta da Operação Lava Jato e todas as problemáticas. E o maior desafio da reforma política é democratizar a democracia. E não adianta a gente democratizar a democracia a partir de pontos específicos, sem levar em conta a democracia interna dos partidos, com a representação das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, da juventude, dos LGBTs, e isso é fundamental. Sem discussão de democratização interna do partido, não há reforma política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aproveitando essa votação das MPs, e que o PDT... Vou terminar. O que eu vou falar aí? Bom, a questão das MPs, o PDT foi com a coerência. Por quê? Porque a militância está fiscalizando a bancada. Porque se não houvesse fiscalização da bancada, poderia temerariamente nós votarmos a favor de uma medida liberal que simplesmente subtrai direitos sobre o pretexto do ajuste fiscal. Se é por ajuste fiscal, por que não faz ajuste fiscal combatendo a sonegação de impostos que atinge 1/10 do nosso PIB? Né? Então, quer dizer, seguro-desemprego, aumentar o prazo para 18 meses, abono salarial, você aumentando o prazo de 30 dias para 3 meses, precarização do trabalho com a terceirização, onde nós não deveríamos nem ter votado substitutivo. Se isso prejudica os trabalhadores, imagine as mulheres, imagine os negros, imagine a comunidade LGBT. Então, quer dizer, era para nós termos votado não. E não tem essa questão de votar: sou contra a terceirização da atividade fim. Tem que ser contra a terceirização no todo, porque a precarização da classe trabalhadora, e mais ainda, cria a nova espécie de subtrabalhadores, né? E aí, tirando a terceirização, você vai para a quarteirização, quinteirização, etc. E para isso é necessário que o partido possa reavivar o movimento sindical, com os companheiros que possam estar inseridos na base, para trazermos a nossa perspectiva, a nossa agenda da prevalência do trabalho sobre o capital, e como também foi aprovado no 5º Congresso Nacional do PDT, a questão do PDT de diversidade. Por quê? Porque essa pauta de direitos humanos, inclusive para o mundo do trabalho, atinge os LGBTs. Temos o quadro do Ramon Calixto Teixeira, lá em Minas Gerais, Rodrigo Ferreira, a Fabiana Carine do Rio, Amanda Anderson, lá em Mato Grosso do Sul, e outros tantos quadros que podem muito bem ajudar e pautar essa agenda específica. E o movimento negro também pode colocar muito bem essas agendas, não só da questão da reparação histórica dos direitos sociais no campo da educação e do campo da saúde, mas também no campo do direito do trabalho, que é o nosso forte. Educação e trabalho são agendas afins do PDT. E é por isso que a gente tem que travar esse debate.
Direito do trabalho, não tem que ter concessão nenhuma. Reforma política... Companheiro, já ultrapassou em muito tempo. Perfeito. E reforma política, se não houver uma reforma que possa atender os anseios do povo e um projeto de nação, vai ser qualquer coisa casuística mesmo, uma reforma política de verdade. Saudações trabalhistas ao longo da vida.